Querido Deus Pai, somos gratos a Ti por tudo que tem nos concedido. Obrigado, Deus, por este momento tão especial que Tu nos concede de estar na Tua casa para ouvir, para aprender, para meditar na Tua palavra, Senhor. Mais uma vez te pedimos, abre a nossa mente, o nosso coração, nos dá o entendimento, que a nossa alma esteja desejosa, faminta, sedenta da Tua palavra. E é o Teu servo que vai ministrar, Senhor, continua dando a ele a sabedoria do alto, a revelação profunda da Tua palavra e a facilidade, Deus, para nos transmitir, para que possamos compreender e entender, Pai, aquilo que Tu queres falar através do Teu servo e da Tua palavra para todos nós nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Muito bom estarmos na casa do Senhor mais um dia, e muito melhor ainda é estarmos estudando a palavra do Senhor para a nossa edificação, amém? Irmãos, fique com a sua Bíblia aí, por gentileza, aberta na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, é o nosso último capítulo desta epístola. Temos ministrado nesses últimos dias, nessas últimas terças-feiras, fundamentado na primeira carta de Pedro, que temos chamado essa série de estudos Carta aos Peregrinos. E hoje nós estamos encerrando a primeira carta, apesar de a série de estudos ser Carta aos Peregrinos, e estarmos encerrando a primeira epístola de Pedro. No entanto, a segunda epístola de Pedro, nós vamos continuar estudando na sequência. Ela também destina-se ao mesmo público-alvo dessa igreja, desses destinatários da sua primeira epístola. Então nós vamos continuar nesta série Carta aos Peregrinos, e já até adiantando aos irmãos, nós vamos adotar como sistemática nos cultos de terça-feira, nós vamos seguir estudando, depois que terminarmos a segunda epístola de Pedro, vamos estudar as cartas gerais, epístolas gerais, né, que são a primeira Pedro estamos concluindo, segunda Pedro, a primeiro, segundo, terceiro João, o livro de Tiago, e vamos estudar o livro de Hebreus também, e assim a gente fecha esse conjunto de livros do Novo Testamento que na teologia a gente chama de epístolas gerais, né? Então hoje nós vamos continuar aqui para finalizarmos a primeira epístola, é o capítulo 5, e o título do estudo de hoje é Exortações que Consolam. Hoje nós não vamos esgotar o capítulo 5 por inteiro, nós vamos apenas falar até o versículo 5, versículo 4, e aí nós, na próxima terça-feira, nós finalizamos o capítulo 5 da Epístola de Pedro. Isso porque, apesar de ser um capítulo que encerra a epístola, encerra a carta, e a partir do versículo 5 em diante tem algumas saudações, principalmente no final aqui: paz a vós que se achais em Cristo Jesus, saudai-vos com ósculos de amor. Ou seja, então ele faz a saudação final. No entanto, quando Pedro está encerrando a sua epístola aqui, essa primeira carta, ele faz, na verdade, algumas exortações à igreja, e começa, como deve ser, como Deus assim faz também, ele começa essa exortação a partir da liderança, a partir dos presbíteros, depois ele vai se dirigir à igreja, tudo fazendo as exortações finais. Não podemos esquecer e perder de vista o contexto. Pedro está falando dentro de um cenário de perseguição, e no capítulo 1, inclusive, ele diz o fogo ardente da perseguição, é assim ele caracteriza, assim ele diz que é aquele momento, aquela perseguição e tribulação que a igreja está enfrentando. Então ele termina a carta fazendo exortações que aparentemente parece ser contraditório. Eu estou sofrendo tribulação, eu estou sofrendo perseguição, e ao invés de vir o apóstolo, ao invés de vir falar: oh, meu irmãozinho, coitado de você, está sofrendo tanto, está passando tanta luta, é mesmo, coitadinho. Ele vem, nós vamos estudar aqui, nós vamos ver que na verdade ele vem
dando umas marteladas na cabeça da liderança, só que, por isso que o título é esse, com amor, que consolam. São exortações que aparentemente parecem ser duras, mas é a exortação que traz o consolo, que traz esperança para o povo. Então, ele, nesse tempo de perseguição, por que ele finaliza a sua primeira carta, principalmente dirigindo-se aos líderes da igreja, a quem estava sendo dirigida essas cartas? Era uma carta não dirigida a uma igreja específica, mas a carta de Pedro era como se fosse uma carta circular. Ela rodava de igreja em igreja, de forma que servisse para o ensino e edificação da igreja. Diferente da carta aos Coríntios, que era uma carta específica de Paulo para a igreja que estava na cidade de Corinto. Diferente da carta aos Efésios, que era uma carta específica para a igreja de Éfeso. A carta de Pedro era dirigida a todas as igrejas, uma carta circular. E em tempos de perseguição que a igreja estava enfrentando na época de Pedro, requer que as lideranças que estão conduzindo o rebanho de Deus também sejam encorajadas a trabalharem de forma fiel, a reconhecerem a sua vocação e o seu chamado, e também de forma que a igreja que está sofrendo perseguição, que está passando por tribulação, precisa encontrar na liderança maturidade espiritual, orientação para como se comportar nos tempos de adversidade. Então, por isso que Pedro finaliza a sua primeira carta trazendo uma exortação. Então, ao longo da epístola toda nós vimos, ele traz palavras de esperança, palavras de consolo, mas aqui é uma exortação mesmo, é um alerta, é uma advertência, mas que ao mesmo tempo que é um alerta, uma advertência, traz também consolo, porque como a palavra de Deus nos diz, que Deus corrige aqueles a quem ama, e a correção de Deus é sinal de que Deus está cuidando e que Deus está velando por nós. É este o sentido desse último capítulo da carta de Pedro, que se dirige aos líderes que estão espalhados nas várias igrejas espalhadas pela região, como no início do livro diz, na região da Capadócia, na região da Galácia. Então, é uma carta que se dirige para toda essa liderança. E ela fala muito conosco. Principalmente esse final aqui deve hoje, essa primeira parte desta mensagem, nós vamos nos dirigir principalmente a lideranças da igreja, porque é a quem Pedro inicia esse capítulo 5, falando e exortando, alertando essas pessoas que ocupam posições de liderança. Aí eu peço que você acompanhe, que nós vamos fazer a leitura e a evolução do estudo, será acompanhando versículo a versículo, de forma que a gente possa compreender o que Pedro está dizendo aqui. Iniciando aqui no versículo 1, tendo essa compreensão de que é uma exortação que vamos ter, Pedro escreve da seguinte maneira, versículo 1, capítulo 5, verso 1, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de se revelar. Nesse versículo 1, meus irmãos, nós vamos ter algumas coisas importantes, um versículo que parece ser apenas uma apresentação das credenciais de Pedro, mas nós vamos ver que o versículo 1 nos dá toda o direcionamento para compreender todo o capítulo 5. Nós vamos ver que ele, apresentando as suas credenciais, longe de se apresentar como um grande apóstolo, eu sou o grande apóstolo Pedro, que viu a Jesus, que viu Jesus transfigurado no Monte da Transfiguração. Eu sou o Pedro que estava lá na hora em que Jesus estava sendo condenado. Longe de dizer isso, de querer invocar para si essa posição de proeminência, de destaque, ele se apresenta aqui como um presbítero. Pedro, sendo ele apóstolo, ele se apresenta como presbítero, tal qual aqueles a quem ele se dirige. Ele se coloca em um mesmo nível de, digamos assim, de hierarquia.
se a gente for usar uma linguagem militar, ele utiliza-se da mesma patente dos obreiros para quem ele está se dirigindo, sendo ele um apóstolo, sendo ele ali uma das lideranças maiores. No culto de ceia, nós ministramos aquela palavra e nós vimos que quando surgiu aquele problema do partir das mesas, o conselho dos 12 é que se reuniu e determinou para que a igreja decidisse quais os irmãos que seriam levantados. Pedro era esse que estava nesse conselho dos 12 que conduzia a igreja como um todo. Mas aqui ele faz questão de se apresentar não como esse grande apóstolo, como esse grande líder, um referencial da igreja daquela época. Talvez os apóstolos que mais tiveram destaque no início da igreja foram o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro e o apóstolo João. Paulo, pela sua obra extensa, é o autor que mais escreveu livros no Novo Testamento. Pedro tinha uma posição de destaque de liderança proeminente dentre o rebanho, dentre os próprios apóstolos. No entanto, ele não faz uso dessa sua posição, ele se apresenta como um presbítero, assim como os seus companheiros. Em seguida, ele se identifica, além de ser um presbítero, portanto, ele se coloca em pé de igualdade, e toda a exortação que ele vai fazer, portanto, também diz respeito a ele. Isso é importante entendermos. Se ele está se colocando no mesmo nível daqueles a quem ele está exortando, significa que a exortação que ele está dando para aqueles irmãos se aplica a ele também. É como se ele estivesse dizendo: eu não estou isento de tudo o que eu vou falar e exortar vocês daqui para frente. Então, isso, irmãos, para quem tem uma posição de liderança, é de extrema importância nós observarmos. Nós estamos, quem sabe, numa posição que mais aparece, principalmente aqueles que são dirigentes de congregação, quem está à frente de algum grupo, de algum ministério, que naturalmente pelo ofício da liderança, pelo ofício do pastorado, pelo ofício da direção da congregação, naturalmente a pessoa que tem que conduzir as coisas, então aparece mais. E isso às vezes faz com que o coração das pessoas nos enganem e façam com que nós nos achemos mais do que nós somos. Porque eu sou o pastor da congregação, porque eu sou o dirigente da congregação, quem manda aqui sou eu. E aí acaba que a gente perde de vista essa particularidade de que Deus escolhe, é verdade, algumas pessoas para terem uma posição de liderança. Ao longo da história das Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, Deus ao longo da história vai sempre puxando e levantando pessoas para conduzirem, para estarem à frente do rebanho. No entanto, a responsabilidade que Deus confere a pessoas que Ele levanta, não deve fazer com que suba à nossa cabeça o orgulho de achar, porque Deus me escolheu, eu sou o ungido do Senhor, então se você não me obedecer, o negócio vai pegar. Tem pastor que roga praga, né? Já viu pastor que roga praga? Se você não vier, eu vou orar para Deus te castigar. Irmão, é pessoa que se achou o super apóstolo. É uma pessoa que se achou, é uma liderança que na verdade acha que é alguma coisa, enquanto é Deus quem coloca e é Deus quem tira, é Deus quem levanta, é Deus quem abate, é Deus que honra e é Deus que humilha. Então, meus irmãos, aparentemente um versículo que apenas traz credenciais, já nos traz um ensino muito importante que devemos constantemente nos lembrar. E falo isso exortando eu como liderança, como muitos que aqui estão. Vigia, como o irmão Neison gosta de falar, vigia, irmão, para que você não deixe subir no seu coração um sentimento de orgulho, de achar que você está numa posição de destaque, e isso é por honra, por mérito, por capacidade nossa. É tão somente uma liberalidade de Deus. Se você não quiser ou não fizer jus ao chamado, Deus levanta outro na mesma hora, porque a obra é dele e a obra não para. É o Senhor quem faz as coisas e é Ele quem conduz o seu rebanho.
Ele então se identifica como uma testemunha. Então ele diz: eu estou no mesmo nível de igualdade que vocês, sou tão presbítero quanto vocês. E aqui presbítero, entendamos, apesar de termos a função eclesiástica, o cargo eclesiástico de presbítero, na nossa realidade, a ideia aqui é de presbítero, de ancião, aquela pessoa que é mais experiente na condução da igreja, que tem uma posição de pastoreio, apesar de a palavra ser presbítero, mas aqui é a ideia do pastor que conduz uma igreja local. Pedro está se dirigindo a esse público, a essa liderança, se identificando com esses irmãos que também são pastores de igrejas, de congregações locais. Em seguida, ele se apresenta como testemunha dos sofrimentos de Cristo. Aqui tem dois sentidos. Esse testemunha do sofrimento de Cristo, Pedro está querendo dizer para os irmãos: quem vai exortar vocês, além de ser igual a vocês, sob o ponto de vista ministerial, eu não sou maior do que vocês, mas eu sou igual a vocês, mas também está falando e exortando alguém que é testemunha do sofrimento de Cristo. Está falando, passará a exortar quem viu Cristo sofrer, caminhou com Ele, andou com Ele, viu os milagres. Está falando alguém que é testemunha ocular. Esse é um dos sentidos de quando ele diz que é testemunha dos sofrimentos de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, quando ele diz que é testemunha do sofrimento de Cristo, no sentido de ser ele testemunha ocular, ao mesmo tempo ele está querendo se identificar como uma testemunha mártir de Cristo. Falava isso no encontro das mulheres. O mártir, aquela pessoa que é uma testemunha que pode ser identificada com o martírio de Cristo. Cristo, quando chama os seus discípulos, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto vós sejais revestidos de poder, para que vocês sejam minhas testemunhas. Essa palavra testemunha que está lá, que Jesus diz que os seus, até aquele momento, discípulos, e depois se tornariam apóstolos, essa palavra testemunho vem dessa ideia de martirizar, de martírio. É aquela pessoa, e uma testemunha que é um mártir de Cristo, é alguém que está disposta a enfrentar todos os tipos de suplício, até mesmo, se necessário, enfrentar a morte, de forma a sustentar e a defender a sua fé e a sustentar a sua confissão e o seu testemunho. Então Pedro está dizendo assim, em outras palavras: quem vai exortar vocês agora é um presbítero igual a vocês. Mas também, além de ser um presbítero igual a vocês, é alguém que viu e andou com Jesus pessoalmente. Mas é também alguém que, além de andar e ver com Jesus pessoalmente, é alguém que também, assim como Cristo sofreu, já está sofrendo por amor a este exercício desse ministério. Já está sendo martirizado, já está enfrentando o sofrimento da mesma maneira que Cristo sofreu. Então Pedro está se identificando de igual hierarquia, está se apresentando como testemunha ocular, está se apresentando como alguém que sofre por amor a Cristo igual e da mesma maneira que Cristo sofreu, e ele termina dizendo que, assim como todos os outros também participarão e receberão a glória que há de ser revelado, eles também se incluem nessa bendita esperança de dizer que estou passando por tudo isso, por todas essas aflições, e também sou coparticipante da glória que vai se revelar. Então ele se apresenta de forma a se identificar com seus irmãos. E a palavra que aqui chama a atenção nesse versículo é justamente a palavra rogo, que está bem no início. Não sei como é que está a sua versão aí. Ele diz assim: rogo, pois. Como é que está a sua versão aí? Para você admoesto, essa versão é boa. Dá bem a ideia. Tem mais alguma outra versão? Além de rogo e admoesto? Versículo 1. O início, a primeira palavra do versículo. A minha versículo aqui é Nova Tradução. Como é que está aí? Aconselho. A tua está em aconselhar. Então, assim, meus irmãos, nós vamos ver
que, até antes de avançarmos nessa questão para compreender, é importante entendermos que ele se identifica como um presbítero e não como um apóstolo, porque enquanto apóstolo, a função apostólica, ela diz respeito à responsabilidade que a determinada pessoa tem com a igreja universal. Não é a igreja universal que eu estou falando, a placa da igreja, com a igreja global, mundial também vai confundir, né? Mas com a igreja, com toda a igreja, com a igreja que está espalhada por todas as partes, a igreja geral, a igreja completa, a igreja, o corpo de Cristo. O apóstolo, achei a palavra, para não identificar com a denominação. O apóstolo, a responsabilidade apostólica diz respeito a cuidar do corpo de Cristo como um todo. E Pedro aqui está fazendo uma exortação não sobre o ponto de vista da igreja do corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, o corpo espiritual de Cristo. Ele não está fazendo uma exortação neste nível. Por isso ele se apresenta como presbítero, porque o presbítero tem responsabilidade com a igreja local. A igreja local diz respeito à igreja local aqui do bairro da Glória, da congregação do bairro da Glória. O presbítero, ele está se dirigindo ao presbítero do bairro da Glória, ao presbítero do São José, ao presbítero do Novo Israel, ao presbítero da Compensa 1, da Compensa 2, ou seja, ele está preocupado em advertir, admoestar e exortar o pastor local, dizendo respeito a um grupo específico de irmãos. Por isso ele diz, eu também, além de apóstolo, olha só, também sou pastor local. Aí tem pastor aí que, não, eu sou pastor, vou usar essa expressão para ficar claro, eu sou pastor supervisor, não tem que me preocupar com a igreja local. Está errado. Porque Pedro era apóstolo, ele era um supervisor geral da igreja de Cristo. Mas ele diz, eu também sou presbítero, eu também cuido de uma igreja local. Então, é nesse sentido que Pedro está trazendo a sua exortação. Veja que ele está se colocando no lugar dos irmãos que vão ser exortados, nessa responsabilidade. E aí é que nós vamos entender esse rogo que está aqui, na minha versão está rogo, na versão do Mário está admoesto, na do Jean está aconselho. Então, na verdade, essa palavra, a tradução admoestar talvez seja até mais adequada para o sentido que a palavra no grego quer trazer. A palavra rogo, que está aqui, ou admoestar, no grego é paracalo, é a palavra, que é derivada da palavra parácletos. E parácletos, você sabe, já ouviu falar, não é verdade? A palavra parácletos quer dizer consolador. Por isso que o Espírito Santo também é conhecido como paráclito, aquele que consola, o consolador. Então, essa palavra, ela tem esse sentido de consolar. Mas essa palavra que ele usa aqui para rogo e admoestar, ao mesmo tempo que traz um sentido de consolo, ela também é um veemente e intenso e urgente e uma dura advertência aos seus destinatários. É uma advertência dura, firme, no entanto, com amor, que traz consolo. É como se você recebesse uma cajadada na cabeça, esse é o sentido da palavra aqui. É como se ele estivesse dando uma cajadada na cabeça, mas com amor. É possível fazer isso? É possível você dar-lhe uma paulada na cabeça de alguém e aquela pessoa que recebeu a paulada ainda, obrigado pela cacetada? É esta a ideia do rogo, da exortação que Pedro está trazendo aqui. É uma cajadada na cabeça dos líderes, para vocês acordarem para a vida ministerial e para aquilo que Deus confiou a vocês e a responsabilidade que vocês têm sobre a igreja. Então, ou seja, é uma paulada com amor, é um cajado, exatamente, está no texto aqui, está no estudo. É uma cajadada que vem com amor. Vou fazer um parênteses aqui, quem é da área criminalista, no direito, talvez já ouviu falar, tem um certo ramo da polícia militar
que são chamados de os ursinhos carinhosos. Quem já ouviu falar, o pastor ali já deve ter conhecido, sabe de quem eu estou falando, os ursinhos carinhosos. Eles têm uma capacidade de fazer alguns carinhos nos presos, que quando vai para o exame de corpo de delito, que é um exame que o preso faz, para ver se tem algum machucado, se tem alguma ferida, se na hora da prisão, se ele sofreu algum maus tratos, os camaradas conseguem dar umas pauladas no preso que não aparece no exame de corpo de delito, mas o caboclo fica moído por dentro. Pegando essa ideia, é isso que Pedro está fazendo aqui, ele está dando umas cacetadas que vai te machucar, vai te deixar moído, mas não vai aparecer o machucado. Ao invés de ficar doído, machucado e ficar uma ferida, ao contrário, vai ser um consolo para as nossas vidas. Irmãos, e ele traz essa palavra, essa advertência, certamente não é o sentido da exortação dele está refletida naquilo que Deus faz para com o seu povo. Olha, e o salmista no Salmo 141 também entendeu isso. Salmo 141, versículo 5, olha o que o salmista diz: fira-me o justo, e isso será um favor, repreenda-me, e será como um óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. A palavra que aqui já no hebraico, né, no 141, no Salmo 141, quando ele diz, fira-me o justo, aqui é a mesma ideia, dê-me o justo, o homem que é justo, pode dar martelada na minha cabeça. A palavra que o salmista está usando é isso, ele está dizendo, olha, o justo, se for um justo, se for uma pessoa íntegra, se for uma pessoa de Deus, que estiver dando a martelada na tua cabeça, não reclama, irmão. O salmista entendeu a lógica, entendeu que isso é bom para nossas vidas, quando nós somos feridos, e ele ainda diz assim, se o justo me ferir, se o justo me der uma martelada, isso será um favor para mim. Que martelo abençoado, dá-lhe mais. Presbítero Arnaldo, quando o senhor está martelando ali um prego numa ripa, e quando sem querer você erra o prego e dá-lhe na cabeça do dedo, como é que a gente faz? Dá glória a Deus e sai pulando só num pezinho ainda assim, né? Oh, Jesus! Se for crente, dá glória a Deus, né? A palavra desse salmo aqui, do salmista aqui, é nesse sentido. Eu vou pegar a martelada na cabeça do dedo e ainda vou agradecer. E a palavra graça, isso será um favor, essa palavra graça no hebraico é hesed. E a palavra hesed no hebraico é graça, superabundante graça, que hoje nós conhecemos no Novo Testamento. É a graça, ou seja, que superabunda as nossas vidas. O salmista está dizendo, quando eu receber uma martelada. Olha, irmão, não estou dizendo que você tem que ficar sofrendo repreensões de qualquer um. Quem está fazendo a repreensão aqui à igreja é Pedro, um presbítero igual a eles, que viu a Cristo, andou com Cristo, já sofreu, assim como Cristo também sofreu. E aí, portanto, ele se apresenta como essa pessoa, de acordo com o Salmo, um justo que tem autoridade para repreender. Não fique também recebendo carão de qualquer um aí, não, à torta e à direita, achando que qualquer um é justo. Tenha sabedoria. O que o salmista está dizendo aqui, o que vai ser um favor para a minha vida? Se for um justo, um homem íntegro, alguém que é realmente uma pessoa que tem pedigree para me dar uma repreensão. Eu não vou ficar recebendo repreensão de qualquer Zé da esquina aí que vai sair, tu tem que fazer isso. Quem és tu, Tatu, para me repreender? Agora, irmão, o que nós precisamos entender, e é o sentido da palavra de Pedro aqui, é a repreensão vinda de um justo, vinda de alguém que vai exortar e vai fazer isso de forma, apesar de ser firme, apesar de ser desconfortável. Quem é que gosta de pegar ralho, irmão? Me diga, quem é que gosta de ser chamado a atenção? Quem é que gosta quando o chefe chega assim, fulano de tal, porque eu pedi o prazo X e te dá um ralho na frente de todo o setor lá? Quem é que gosta? Ninguém gosta.
é contra a nossa natureza, mas é necessário a repreensão em determinados momentos, porque será para nós um favor e será um óleo sobre a minha cabeça que eu não posso rejeitar, conforme o salmista diz. Aí vem o salmista Davi, pegou muito ralho na vida dele, de Deus, não pegou? Que pancada ele pegou de Natã quando ele pecou contra Betseba? Aquilo ali foi uma castigada dura na cabeça de Davi, foi uma martelada, foi um justo ferindo a um servo de Deus, de forma firme e dura. Pois é, rei, esse homem que tu estás falando és tu, e tu vai morrer, porque tu fizeste isso. Meu irmão, o camarada pegou uma cajadada bem na fronte dele ali, mas serviu para que ele produzisse dentro dele arrependimento. E ele compõe o Salmo 33, se não me falha a memória: o Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação, porque eu pequei contra ti somente eu pequei, contra os céus e contra ti eu pequei. Mas para que ele se encontrasse com arrependimento, teve que vir um justo e dar uma pranchada, como dizia o papai, na cabeça do camarada para ele ver. Aí esse mesmo Davi, no Salmo 23, ele escreve: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ô irmão, mas olha o verso: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. O cara está no vale da sombra da morte. E ao invés de Deus chegar e dizer: ô meu filhinho, coitadinho, está passando no vale da sombra da morte, ou vou fazer um cafuné na tua cabeça. Como é que ele consola? Com a vara e com o cajado, que vão te consolar no vale da sombra da morte. Então, irmãos, olha só ainda Oséias, esse texto é muito interessante dentro desse contexto. Oséias capítulo 6, verso 1. Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos fez a ferida, mas Ele sarará as nossas feridas também. Olha a pedagogia de Deus, meu irmão. Ele te despedaça, depois ele te trata. Ele te fere, depois ele te cura. Olha o que Deus falou para o profeta Jeremias: desce lá na casa do oleiro. Aí o oleiro está lá fazendo barro, aí quebra o barro, faz o barro de novo. É assim que Deus faz. Isso é a martelada de Deus, é a exortação de Deus para nos corrigir. Olha o que Jó, ainda no começo do seu suplício, capítulo 5 de Jó, versículo 17 e versículo 18. Ele ainda não tinha entendido e passado por todo o processo, mas ele já tinha entendido que a cajadada de Deus era necessária. Olha o que ele diz: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Aí ele adverte: não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso, pois ele faz a ferida e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos também curam. Irmão, a gente tem que deixar um pouco mais de muito mimimi, principalmente para a liderança. Às vezes a gente até mede um pouco as palavras para falar. Se eu falar aqui, vai que ele se milindre, fique muito tristezinho, e aí entregue o cargo. Aí os pastores: meu irmão, dá-lhe a cajadada na cabeça do camarada, está fazendo besteira, a liderança está errando, dá-lhe a cajadada, mas com amor, como os ursinhos carinhosos que eu falei da polícia, de forma que seja uma repreensão que vai machucar, mas a verdade, ela machuca só na hora, depois passa. Quando nós somos confrontados com o nosso erro, se nós estamos vivendo e pretendemos ter uma vida de fidelidade ao Senhor, quando vem a repreensão, eu estarei rapidamente disposto a ouvir e seguir a repreensão, sobretudo se for de um justo, de uma pessoa, de um servo de Deus, uma serva de Deus. Meus irmãos, temos que ter esta maturidade. Por meio da repreensão, e já falei o texto inclusive, né? Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Então, se você está sofrendo e passando por uma correção, primeira coisa que a gente deveria fazer, meus irmãos, na hora que alguém está nos corrigindo, nos repreendendo, ao invés de querer retrucar, que coisa, só vê os meus erros, não vê os acertos,
achar justificativa. Nós somos assim, nós achamos justificativa para tudo. Ao contrário, quando nós somos repreendidos, a nossa postura deveria ser botar a mão na consciência e refletir: será que realmente eu não estou merecendo esta advertência? Então, quando Pedro escreve aqui no versículo 1 essas credenciais e traz essa expressão rogo ou admoesto ou aconselho, não é um simples conselho, ó, por favor, faça isso. Não, é uma paulada dura, mas com amor, para que a igreja observe o que está sendo dito pelo apóstolo. E aí nós avançamos, propriamente dito, no versículo 2 e versículo 3, esses dois versículos, depois de entender a natureza como é que Pedro está falando com a igreja, qual é o sentimento de Pedro, entendendo que o sentimento dele é de firmeza, de urgência, de alerta, de advertência, de dureza, mas ao mesmo tempo de forma a produzir consolo. Nós vamos ver o que efetivamente ele está determinando e exortando. Então, no versículos 2 e versículo 3, ele começa o versículo 2, mais uma vez, irmãos, olha, entenda isso aqui não é um conselho, não. Ele não está aconselhando, ó, por favor, vou usar aqui o pastor Zani, por favor, pastor Zani, faça isso, por gentileza, é uma orientação. Se você quiser, siga, se não quiser, não siga. Não é isso que ele está falando. Ele está dando uma ordem direta, dura, de alerta, porque provavelmente muitos estavam esmorecendo, muitos estavam negligenciando a sua chamada e era necessário um chacoalha roseira aí para dar uma despertada. Ah, irmão, a gente está precisando de uma chacoalhada de Deus para a gente despertar na nossa vida. Deus precisa, às vezes, nos pegar, assim, pelo colarinho aqui da camisa e dar uma sacudida para que a gente possa acordar, porque tem muita coisa que nós precisamos fazer. Tem muita coisa. Ah, só os líderes? Não. Como falei no domingo de ceia, não é só a liderança que tem que fazer, não. A igreja precisa despertar para a urgência que há em fazer as coisas do reino de Deus. Todos nós precisamos despertar-nos para fazer o que precisamos a fazer. E, sem entrar na segunda parte da mensagem, se você observar o versículo 5, veja aí na sua Bíblia, versículo 5, só para mostrar a ideia de Pedro aqui, eu não vou continuar, eu vou avançar no versículo 2, mas só para os irmãos terem uma ideia. Pedro, a mesma palavra no versículo 5, que está no versículo 1, está no versículo 5. Veja, o versículo 1 abre com a palavra rogo, pois, na minha versão. E aí no versículo 5, rogo igualmente. Como é que está na sua, no versículo 5? Peço ali, semelhantemente. A minha aqui, mas a tradução vai variar, mas a palavra no grego é a mesma. A mesma palavra que ele abriu para os líderes da igreja, essa natureza de advertência dura, firme e amorosa, no versículo 5 em diante ele vai passar a falar com a igreja. Ele já exortou a liderança e no versículo 5 ele vai falar com a igreja. Então, a natureza da advertência de Pedro para os líderes também se aplica aos crentes. Então, veja que ele está preocupado com a igreja, e aqui é a igreja local que ele está falando, não é a igreja, o corpo de Cristo geral. Ele está dizendo para a igreja local, é uma admoestação para a igreja local, seja da Galácia, seja da Turquia, seja de onde for, para que eles peguem essa advertência não como um conselho, mas como uma determinação e uma ordem e uma exortação para despertar. Então, entendendo que ele vai falar, Pedro aqui no capítulo 5 vai falar para líderes e para crentes. Vai falar para a liderança e para os irmãos que se dizem de banco. Então, hoje, nós vamos falar apenas para a liderança. Você que ainda não é liderança, está aí crente de branco, pega, pastor, dá-lhe no líder, dá no dirigente, no próxima terça a tua hora vai chegar. A advertência vai ser para a igreja como um todo. Então, entendendo que ele está falando para todos e não é um conselho,
ele diz para os líderes, para os presbíteros, primeira coisa, é uma ordem imperativa: pastoreai o rebanho. Como é que está o seu versículo 2 aí? Como é que está na sua Bíblia? Apacentai, é a mesma ideia. Pastoreai o rebanho, ou seja, presbíteros, pastoreiem o rebanho. Ah, mas eu não sou presbítero, eu sou diácono. Mas conduz igreja, está na função de pastorear. Entendam que o pastor aqui, pastorear aqui não está atrelado ao cargo eclesiástico, está atrelada à função de pastorear, de cuidar. Se você ocupa a direção de uma congregação, você é um pastor daquela congregação, está no exercício pastoral de cuidar daquela congregação local. E o pastor Jacó quer contribuir, falar alguma coisa. Vem aqui, pastor, por favor. Cuide das pessoas que estão sob o seu cuidado. Então aqui, mas eu não sou nem pastor, então não vou pastorear. Está na direção de uma igreja local, está no exercício da função pastoral. Portanto, pastoreai o rebanho. Irmãos, e essa exortação aqui, ela é muito importante, porque esta ordem deve despertar um profundo temor em nós, um profundo senso de responsabilidade naqueles que foram chamados para conduzir um rebanho, uma parcela do povo de Deus. E eu tenho dito para os obreiros aqui do Templo Central, aquelas pessoas que ocupam alguma posição de liderança, eu estendo essa compreensão não só ao pastor principal da congregação, mas eu tenho dito para os obreiros aqui da sede que ocupam liderança de ministérios, dos departamentos diversos, eu tenho dito assim: olha, vocês são copastores conosco, que estamos à frente, eu, pastor Jacó, especificamente aqui da congregação local do Templo Central. Mas quem tem que fazer e cuidar é o pastor da congregação. Você tem papel de liderança na congregação, você está auxiliando o dirigente, o pastor local, a pastorear o rebanho. Portanto, essa ordem, pastorear o rebanho, também é para você. Cuide das ovelhas de Deus. Irmãos, e esse alerta é uma advertência nos mesmos moldes daquilo que o profeta Ezequiel condenou lá na sua profecia no capítulo 34. Ai dos pastores que tiram a lã das ovelhas, comem das gorduras das ovelhas, mas não cuidam das ovelhas. Versículo 4 do capítulo 34, pastores que não fortalecem a ovelha fraca, não curam as doentes, não enfaixam as feridas, as ovelhas feridas, não foram buscar as ovelhas desgarradas, não buscaram as ovelhas perdidas, pelo contrário, têm agido sobre o seu rebanho como dominadores, com tirania e brutalidade. É o que o profeta fala lá. O que Pedro, quando ele adverte, versículo 2, ele diz, pastoreai, ele está dizendo, ei, cuide, pastoreai, e não é só, cuide do rebanho. E ele ainda diz assim, e de quem é o rebanho que é para você pastorear? Me ajude aí, irmão. Quem é o rebanho que ele está dizendo? Que ele está dizendo. De quem é o rebanho? Tem pastor que diz assim, eu sei que é força de expressão, mas às vezes tem verdade nessa declaração. Tem pastor que diz assim, a minha igreja faz o que eu peço. Espera aí, mas foi você que morreu pela igreja? É você que morreu e ressuscitou pela igreja? Quer dizer que agora a igreja é tua? Quer dizer que agora você é o dono do rebanho? Quer dizer que agora é propriedade sua o rebanho? Pedro diz, temos que cuidar, pastorear. E olha, cuidado, porque o rebanho não é teu não. O rebanho é de Deus. Pastoreai o rebanho de Deus. Nós não somos donos do rebanho. Jesus não transferiu o título de propriedade das ovelhas. Irmão, tem muitas pessoas, inclusive tem até um ditado que diz assim, quer conhecer as pessoas, dê poder a elas. Aí quando chega, tem pessoas que até aparentemente são humildezinhas, aí colocam na posição de liderança, de responsabilidade sobre outras pessoas, já quer mandar em todo mundo, já quer fazer o que deve, o que não deve fazer, já quer botar regra. Ei, o rebanho não é teu, não.
Não foi você que morreu pelas pessoas. Por isso que Jesus conta aquela parábola do joio e do trigo. Querendo arrancar o joio, as pessoas vendo que tem joio e trigo, mas não dá para distinguir quem é joio e quem é trigo. Então não dá para arrancar o joio, porque vai que tu arranca o joio e o trigo vem junto, tu não sabe quem é quem. Os anjos só vão saber na hora da ceifa, quando o Pai disser. Porque só quem conhece o rebanho, aqui pegando essa ideia, só quem conhece o rebanho é que sabe. Só quem conhece a lavoura é quem vai poder saber e dizer, esse é joio, esse é trigo. Nós não temos essa capacidade de determinar e de conduzir o rebanho como se donos nós fôssemos da igreja. Irmão, isso resolveria tantos problemas de relacionamento na igreja. Só quem sabe é o dono. Se eu não sou o dono, quem é o dono? Pedro vai dizer aqui, o supremo pastor, no verso 4 ele diz quem é o dono. O supremo pastor é Cristo Jesus. Ele é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ele é aquele que fala e o rebanho escuta a voz do seu pastor e reconhece a voz do seu pastor. É o que João diz, ele é o bom pastor, por isso que cantamos o hino 156 hoje. O bom pastor buscou-me quando eu estava longe do redil. E na profecia de Ezequiel, capítulo 34, o profeta diz, portanto, já que vocês não estão pastoreando de forma adequada, eu levantarei um pastor dentre vós, que vai cuidar, que vai arrebanhar, que vai sarar as doenças. E aí nós juntamos com a profecia de Isaías e entendemos que o nosso pastor levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as suas pisaduras, por elas nós hoje somos sarados. E Pedro diz, pastorear, e aí é uma responsabilidade maior, irmãos. Se o rebanho não é meu, mas requer de mim cuidado, quando eu cuido daquilo que não é meu, eu tenho que ter mais cuidado ainda. Porque se fosse meu, quebrou, é meu, eu posso mas não é nosso. E um dia ele vai vir prestar conta de nós, um dia ele prestará contas e procurará saber o que vocês fizeram com a minha propriedade, o que vocês fizeram com as minhas ovelhas, como vocês cuidaram. Então Pedro está dando a primeira advertência, cuidem do rebanho de Deus, que há entre vós. E aí ele traz uma série de três condições ou características como nós devemos pastorear esse rebanho que é de Deus. Está no versículo 2. Primeira característica, quem está conduzindo não pode pastorear por constrangimento, mas deve fazer o pastoreio e o cuidado de forma espontânea. Nós podemos entender essa alerta aqui, pastoreie o rebanho, e entender esse não por constrangimento, mas espontaneamente, como não fazer o cuidado do rebanho de Deus de forma preguiçosa. A missionária Rosilene tem um versículo que eu cresci ouvindo desde quando eu era pequeno, talvez vocês já saibam qual é, não é? Que ela diz assim, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Essa advertência aqui de Pedro é justamente uma advertência contra o perigo da preguiça do presbítero. É a preguiça do pastor. O pastor tem um dever, irmãos, de orar, de se esmerar para cuidar, orar pelo rebanho, se esmerar no cuidado do rebanho, tanto sob o aspecto do ensino fiel da palavra. Olha, irmãos, a gente precisa ter comprometimento. Aquilo, eu falei na ceia também, repeti lá no encontro das mulheres, a questão do que Paulo diz, que chegou para a igreja de Corinto não trazendo uma palavra de conhecimento humano. A mensagem que ele trouxe para a igreja não foi uma sabedoria humana, mas foi uma mensagem revestida do poder do Espírito Santo. Sabe o que acontece quando nós não estamos fazendo espontaneamente? É isso que ele quer dizer. Às vezes a gente está fazendo porque o supervisor está mandando, porque a missionária está falando, está pedindo para fazer isso, para fazer aquilo. Estou fazendo só porque a missionária aqui, só porque o pastor está pedindo, só porque a liderança está pedindo para fazer isso. Não faz espontaneamente, faz relaxadamente e preguiçosamente.
E quantos de nós não... Irmãos, isso aqui é um alerta, vai uma cajadada forte agora para nós. Quantos pastores, dirigentes de congregação, não sobem nos púlpitos, pega a Bíblia na hora aqui, o que eu vou falar hoje para a igreja? Abre na hora assim, pá, Salmo 23, vai ser isso que eu vou pregar para a igreja hoje. Quantas pessoas não estão exercendo a sua liderança de forma preguiçosa, relaxada? A advertência de Pedro aqui, a martelada de Pedro, ei, prestem atenção no que vocês estão fazendo e façam isso espontaneamente. Então nós temos que ter o cuidado de não cair na preguiça quando vamos ensinar a palavra de Deus, e não podemos ser negligentes no trato e no cuidado com as feridas do rebanho. Irmão, ser pastor tem que ser um pouco de psicólogo, tem que ser um pouco de terapeuta emocional, familiar, tem que às vezes ouvir um pouco, tem que ser um pouco de sparring de boxe, ou seja, tem que apanhar calado muitas vezes. Isso é cuidar, isso faz parte do ofício. Tem que cuidar da própria alma e cuidar da alma dos outros. Paulo inclusive diz isso: Senhor, eu quero ensinar, eu não quero errar naquilo que eu tenho pregado. Paulo diz à igreja de Corinto. O pastor tem que ter essa atenção de fazer espontaneamente, com a plena convicção do seu chamado. Irmão, quantas vezes a gente, a gente tem alguma desculpa, não, eu vou fazer alguma coisa, eu vou sair para algum lugar, e o compromisso que nós temos com a palavra de Deus, com a chamada de Deus, quantas e quantas vezes a gente tem um desejo de fazer uma coisa pessoal, mas por força do compromisso se abre mão, porque tem um chamado para fazer para com a igreja. Eu cresci vendo isso, cresci vendo meus pais abrindo mão de fazer coisas de cunho pessoal, de usufruto pessoal, justificável, mas por força do compromisso, porque estavam exercendo o chamado espontaneamente, e o peso da responsabilidade com a chamada de pastorear um rebanho que não é nosso, abre mão para cuidar do que tem que ser feito. A gente às vezes vê, tem um negócio aqui, tem um churrasco lá na empresa, eu vou deixar de ir para a reunião por conta de ir para o churrasco, de confraternização. Está negligente. E a pessoa tem uma posição de liderança, um pastoreio, alguma coisa assim. Warren Wiersbe é um teólogo que tem um livro de estudos bíblicos. Ele diz assim que nós não podemos entender o ministério pastoral como sendo simplesmente palestrantes religiosos. Isso é forte, irmão. Porque a gente às vezes prepara, quando a pessoa é pelo menos diligente, não vou preparar um sermão aqui, uma pregação com início, meio e fim, organizado, mas não tem o comprometimento de fazer aquilo com esmero, debaixo de oração, é apenas um palestrante religioso, é apenas alguém que está dando palestra sobre a Bíblia. E a advertência de Pedro é: não sejam palestrantes religiosos, não façam do pastoreio de vocês desta maneira. O Warren Wiersbe continua dizendo assim, que o desafio do pastor, ele deve estar entre o povo de Deus, ou seja, andando no meio do povo, participando do dia a dia do povo, de forma que ele conheça o seu rebanho, de forma a descobrir as necessidades e os problemas do rebanho, mas ao mesmo tempo o pastor deve estar sobre o seu povo, sobre o rebanho, de forma que, estando sobre o rebanho, ele possa ter autoridade para conduzir o rebanho. Então, o desafio de quem está conduzindo a igreja uma congregação local, alguma coisa, você tem que andar no meio do povo, pastor com cheiro de ovelha, andar no meio dos problemas, ouvir as dificuldades do povo, mas ao mesmo tempo tem que ter uma postura e uma posição de que está sobre o povo, para que possa aconselhar, admoestar, dar a martelada
na cabeça dele. Irmão, é que nem uma relação familiar. O irmão pode bater no outro irmão para corrigir, ainda que o irmão mais velho está vendo o mais novo fazer besteira. O irmão mais velho pode corrigir o mais novo dando uma peia nele? Não. É correto, vamos mudar a colocação, é correto o irmão mais velho corrigir o mais novo com peia? Tu acha correto? Ele não tem essa autoridade para fazer isso. Quem tem autoridade é pai e mãe. O que o ISB está querendo dizer é isso. Ao mesmo tempo que o pastor tem que andar entre os irmãos para conhecer, ele tem a autoridade, assim como um pai que tem autoridade para corrigir o seu filho, um irmão pode exortar a outro irmão, pode alertar outro irmão, mas jamais disciplinar um irmão. Agora, sou mais velho, mas também apanha do pai, mas o irmão mais velho não pode disciplinar o mais novo, ele não tem invertido nele essa autoridade. A ideia de Wisby aqui é que nós, pastores, líderes, temos que andar no meio do povo, temos que ser iguais ao povo, mas ao mesmo tempo a nossa função concedida por Deus tem que nos dar autoridade para a gente dar umas cajadadazinhas assim, para que o irmão entenda, estou andando entre vocês, mas eu posso e tenho autoridade para aconselhar, para corrigir, para orientar. Então é isso que nós precisamos fazer. Nós devemos pastorear não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Aqui é um alerta contra o perigo da cobiça, contra a avareza. Inclusive Paulo, junto com Pedro aqui também, Paulo escrevendo a Timóteo, escrevendo a Tito, diz, olha, o presbítero não deve ser avarento e nem deve ser cobiçoso de torpe ganância. Pessoas que querem pastorear para receber a lã, para receber a gordura, para ser beneficiado das benesses que uma função de liderança pode exercer. E o versículo 3 diz a terceira característica, como que deve se dar nesse pastoreio. Não pode ser como dominadores. Antes o pastor tem que se tornar modelo do rebanho. Ah, irmão, agora pegou para a gente. É aquilo que eu falei, né? O pastor vem, prega tudo, prega aqui o sermão que a igreja sai chorando. Pergunta se ele está vivendo o sermão. É aquela clássica brincadeira, historinha de criança que diz, papai, vamos morar na igreja? Porque na igreja o papai é tão anjo, é tão bom, é tão santo, quando ele chega em casa, bate na mulher, bate no filho, é grosso, é ignorante, é bruto, mas na igreja é um anjo. Aí o filhinho diz, bora morar na igreja, porque lá em casa o senhor é outra pessoa. Poxa, é verdade, né? Oi, ainda faz um cantoreio, né? Hoje, meus irmãos, a igreja vai receber uma benção de Deus, o Senhor vai falar contigo nesta noite. Aí quando fala, oi irmão, tudo bem, paz do Senhor? Fora do púlpito é outra voz, né? Porque quer parecer uma coisa aqui que não é. Aqui, Pedro está dizendo aqui, ó, vocês têm que ser modelo do rebanho. Vocês não podem dominar o rebanho. Pastor não é dono de ovelha, irmãos. Eu falei isso algumas vezes já nesse meu curto exercício pastoral. Uma irmã, pastor, eu posso lhe aconselhar? Conselhos do dia a dia da vida, né? A gente dá conselhos do dia a dia. Quando é exortação, não é conselho, é paulada. Eu acho que ainda não dei paulada ainda nesse meu curto pastoreio, ainda não dei cajadada ainda não, mas conselhos, eu não vou dizer, faça isso, Eusaninho, ou faça aquilo. Eu posso, meu ponto de vista, eu aconselho, eu acho que você pode fazer isso. Dou o exemplo, já passei por isso na vida, eu fiz assim, 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 o resultado foi esse. Ou seja, eu posso dar o meu exemplo de vida, posso dar o meu conselho, mas quem decide é você. O pastor não tem que dizer e pegar na vida, não, tu não vai fazer isso. Eu mando em você é minha ovelha, você está no meu aprisco. Então tá, eu vou arrumar um outro pastor que não seja dominador, tirano. Tem ou não tem pastor que é tirano, que conduz o rebanho com tirania? Não, aqui não pode isso. Irmão, o Espírito Santo do Senhor nos chamou para a liberdade. Esse negócio de dizer,
pode isso, não pode isso, fazer uma lista de pode e não pode, o Espírito é que te convence. É o Espírito Santo que nos diz o que pode, o que convém, o que não convém fazer. Aí tem pastor que chega assim, não, assim, assado, desse jeito, frito, cozido. A gente diz, olha, a palavra diz assim, te aconselho assim, mas vai, escolhe o que você quer. Nem Jesus falou isso. Olha, para a mulher adúltera, ninguém está te condenando, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Mas Jesus vai impedir a mulher de pecar, eventualmente? Não, ela que tem que decidir não pecar mais. Pois é, exatamente, é verdade. Então o que acontece? O pastor não pode ser um dominador, um tirano do rebanho. Ele precisa ser um modelo, ele precisa ser um exemplo. E aqui, olha irmão, é brabo aqui essa parte, porque Paulo diz, pregando aos outros, que eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo continua dizendo, em Filipenses, caros irmãos, sede meus imitadores, e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Paulo levantou uma escola de irmãos que observavam o padrão de comportamento de acordo com a forma de ele viver. Um negócio que aqui tem dois problemas. Problema de falta de pessoas que sejam padrões para os fiéis. Paulo, em outro momento, diz, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Paulo se põe como uma posição de um pastor que dá exemplo, que prega e não quer ser encontrado em falta naquilo que prega, e se põe como modelo e como exemplo para o rebanho, e ao mesmo tempo que ele se coloca nessa posição, tem pessoas que olham para Paulo, esse é um homem justo, esse é um pastor íntegro, é uma pessoa correta, os exemplos dele me edificam. Então aqui tem dois problemas, está faltando pastores e pessoas que sirvam de exemplo, de bom testemunho para a igreja, e está faltando crente para olhar aqueles que já são bons exemplos para segui-los. Rapaz, a cajadada de Pedro está dura hoje na nossa muleira. Mas veja, irmãos, o pau que dá em Chico dá em Francisco, né? Se está faltando pastor que dá exemplo, está faltando gente. Poxa, esse pastor aí, esse irmão, e aqui também não só pastor, aqui a exortação é para os líderes, mas está faltando gente que olha para pessoas corretas e imite o que é bom, irmão, não imite as coisas do mundo não pegue as modas do mundo, olhe para dentro da sua congregação local, olhe para aquele irmão, para aquela irmã, se aquele pastor, aquele dirigente que está sendo diligente, ensinando a palavra com esmero, com zelo, está exercendo o ministério com dedicação, está procurando fazer as coisas de forma acertada, está procurando orar, aconselhar, acompanhar o rebanho, irmão, siga, acompanhe, porque o pastor também precisa de ajudadores, irmãos. A cobrança não vai vir só sobre os pastores não, porque lá em Hebreus, capítulo 13, verso 17, olha, dizendo para os pastores e para o rebanho, dizendo para os pastores pastorearem o rebanho com zelo e dedicação, e para as ovelhas observarem e obedecerem aos seus pastores de bom grado, porque não seria bom para o rebanho servir e fazer com que o pastor conduza o rebanho de forma cansada, de forma pesada. Meu Deus, parece estar carregando uma jamanta nas costas em vez de ser ovelha. Parece estar carregando um boi nas costas em vez de ser ovelha. Porque muitas vezes o rebanho é rebanho de... Não, eu ia usar um animal aqui não adequado. É um rebanho de elefante. Eu ia usar um outro animal que não ia ser bom. Porque o pastor está carregando assim que ele não aguenta. Por quê? Porque ao mesmo tempo, quando tem pastores que estão fazendo e procurando fazer as coisas, o rebanho está empacado e não quer sair do lugar, irmão. A cajadada hoje é para todos nós, para nos despertarmos. O que nós estamos fazendo da nossa caminhada com Jesus? Dificuldade vamos ter, aflições teremos, mas nós precisamos fazer as coisas para que o reino de Deus se expanda. Que o Senhor, meus irmãos, nesta noite, nos abençoe,
que o Senhor nos guarde. E para terminar, ele diz assim no versículo 4, depois de dar-lhe essa cajadada, tem coroa para ti, pastor, também. O verso 4, logo, logo, o supremo pastor, ou seja, o dono do rebanho, você hoje está recebendo uma procuração para cuidar do rebanho que não é teu, mas logo, logo, o dono do rebanho, o supremo pastor, vai se manifestar, e você que fez tudo de acordo com as Escrituras, se esmerou, foi dedicado, fez de bom grado, cuidou do rebanho do mestre de forma diligente, ele vai descer sobre você uma coroa de glória imperecível, que vai receber sobre aqueles que exercerem seu ministério fiel. Irmão, Paulo também fala isso, tudo que nós fazemos, o nosso trabalho no Senhor de maneira nenhuma será em vão. Há recompensa, é claro, não podemos trabalhar como mercenários apenas em busca de recompensa, mas isso é, o trabalhador é digno do seu salário. Se estamos cuidando do rebanho, o Senhor vai nos dar uma coroa de glória que é imperecível, que não perece, que vai ser para a eternidade. O Senhor tem para nós. E Daniel, capítulo 12, verso 3 diz, os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Isso aqui é uma palavra para quem conduz o rebanho. Receba essa palavra, você cuide, ensine muitos a justiça, ensine muitos a guardarem a palavra do Senhor, e essa coroa incorruptível de glória que Pedro diz, é como Daniel diz aqui, você vai brilhar sempre e eternamente sobre a sua cabeça. Lá no céu as pessoas vão olhar, esse cuidou bem do rebanho do Senhor, esse cuidou com diligência das ovelhas do mestre, por isso ele vai brilhar sempre e eternamente. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude nesta noite, que o Senhor nos alerte com essa palavra e nos desperte para que possamos crescer, possamos cuidar do rebanho do Senhor com dedicação. Hoje foi para os pastores, próxima terça vai ser para o rebanho. Então, exortações que consolam. Saia nessa noite, você que tem posição de liderança, de condução do rebanho, de liderança de ministério, dirigente de congregação. É uma pena que nem poucos dirigentes, nem muitos dirigentes comparecem. Alguns são muito frequentes assim, é uma pena. Está sendo muitas vezes diligente. Fico na dúvida de saber se vem pelo menos no YouTube depois. Não vem aqui, beleza, tem o canal. Duvido, quero crer que pelo menos alguns assistam, pelo menos no YouTube. Irmão, está vendo como tem tanta facilidade, mas falta tanto esmero da nossa parte? Conhece bem o estado das tuas ovelhas e presta atenção nos teus rebanhos. Então, essa é a mensagem para nós nessa noite, meus irmãos.